Salve galera, tudo bem? Professor Fialho aqui. Hoje eu vou ver com vocês uma questão da prova da URGS de 2020. Essa questão envolve o que a gente chama de morfossintaxe. Morfossintaxe é a combinação de aspectos morfológicos, tipo flexão, escolha da classe gramatical, e questões sintáticas, que basicamente é a decisão de qual função sintática o termo está desempenhando, certo? É a questão de número 7 da prova da URGS 2020. Para quem quiser acompanhar a prova a partir do PDF da própria URGS, eu vou deixar na descrição do vídeo um link direto para essa prova. Quem não quiser, no vídeo a gente vai colar aqui a questãozinha e vai poder olhar junto, certo? Essa questão vai basicamente trabalhar com a relação entre pronomes pessoais e funções sintáticas. A questão vai nos dizer o seguinte: assinale a alternativa em que um pronome está desempenhando a função sintática de sujeito. A questão vai basicamente dizer o seguinte: assinale a alternativa em que um pronome está desempenhando a função sintática de objeto direto. E aí estão marcados ali os pronomes com as respectivas linhas no texto. Bom, galera, olha só. Obviamente a gente nunca trabalha uma questão, seja de análise sintática, seja de análise morfológica, sem levar em conta um pouquinho do contexto que está aparecendo, né? Sem analisar a frase ou, no mínimo, a oração como um todo. E a gente já vai fazer isso. Mas antes de dar uma olhada na oração, dentro do contexto, vale a pena vocês saberem alguns detalhezinhos sobre a própria classe dos pronomes pessoais, que já vai nos acelerar a resolução da questão. Então, vamos tirar a questão um pouquinho daqui, vamos voltar para a nossa tela total aqui, e vamos dar uma olhada em alguns detalhezinhos que estão no nosso quadro. É o seguinte, ó, eu separei aqui para nós uma tabelinha bem simples com o uso dos pronomes pessoais, só dois grupos. Só botei pronome pessoal reto, pronome pessoal oblíquo átono. Ah, por que não botei os oblíquos tônicos? Porque eles não estão aparecendo nessa questão para nós, então eles não são tão interessantes assim para a gente trabalhar agora. A moral do uso dos pronomes em língua portuguesa, dos pronomes pessoais especificamente, é que cada grupo de pronome pessoal serve para uma função sintática específica. É uma função pré-determinada para cada grupo de pronome pessoal. Então assim, os pronomes pessoais, do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, a tabela mais utilizada por nós, até mesmo na fala, né, a mais comum da gente usar na fala, essa tabelinha aqui corresponde especificamente à função sintática de sujeito. Então todo pronome que pertence a esse grupo dos pronomes retos, ele está guardado, ele está reservado só para funcionar como sujeito. Então olha só, na hora de resolver a questão, o que é que eu já sei? Que se aparecer qualquer um desses aqui nas alternativas, é incorreto. Por que vai ser incorreto? Porque esses caras não servem para objeto direto, eles servem apenas para representar o grupo de sujeito. Dali? Que eles já estão eliminados, né? Já estão fora. Qualquer um desses aqui que apareça lá nas alternativas, eu nem preciso analisar no contexto para saber que ele não exerce a função de objeto direto. Não tem nenhuma alternativa com pronomes oblíquos tônicos. Mim, ti, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Por isso eu botei direto os oblíquos átonos. Qual é o papel do oblíquo átono? Representar complementos. Agora, o que são os complementos? Vamos anotar aqui, ó. Complementos. Pode ser o objeto direto, que é justamente o que a questão está querendo de nós. Pode ser o objeto indireto. E pode ser também um outro cara que vocês não gostam muito de ouvir falar, que é o complemento nominal. Esse aqui é o grupo de complementos da língua portuguesa. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Das três funções, só uma me serve como resposta ali. Então eu vou ter que procurar quais pronomes podem servir para essas três coisas, quais pronomes são específicos para direto, específicos para indireto e por aí vai. E aí a gente separa da seguinte forma. Ó, a gente tem três linhas para entender os oblíquos átonos. A primeira linha, me, te, nos e vos. O que vocês precisam saber desse grupo é que esse grupo serve para qualquer uma das três funções. E aí, olha só o detalhe. Me, primeira pessoa do singular. Te, segunda pessoa do singular. Nos, primeira pessoa do plural. Vos, segunda pessoa do plural. Ou seja, se eu tiver os pronomes pessoais oblíquos átonos de primeira ou de segunda pessoa, eu vou usar o mesmo pronome para qualquer uma das três funções. Então, se eu tiver o pronome me, ele pode ser direto, pode ser indireto, pode ser complemento nominal. Se tiver o pronome te, pode ser objeto direto, objeto indireto,
complemento nominal. Se tiver o pronome nos, pronome vos, a mesma coisa. Eles podem ser tanto o objeto direto quanto o complemento nominal. Qualquer uma das duas funções serviria ali. Já na terceira pessoa, já destaquei aqui para nós, ó, na terceira pessoa, o que é que vai acontecer no grupo da terceira pessoa? Eu vou ter um grupo especial para uma função e um grupo especial para as outras duas. E aí a divisão vai ficar a seguinte. No grupo o, a, os e as, a gente vai sempre ter a função de objeto direto, que é exatamente a que nós queremos encontrar. Então, se eu tiver uma alternativa com o, a, os e as, eu já tenho certeza de que tem que ser a resposta. Lhe e lhes, o que o lhe e o lhes vão fazer? Obviamente, as duas que faltam, objeto indireto, complemento nominal. Ou seja, se apareceu o, a, os e as, tem que ser a minha resposta. Se apareceu lhe ou lhes, está eliminado, porque ele nunca funciona como objeto direto de um verbo, só como objeto indireto do verbo ou como complemento de um nome. E se aparecerem os pronomes me, te, nos e vos, aí eu vou ter que analisar no contexto. Mas tu vê como a gente consegue diminuir muito aquelas que eu realmente preciso procurar no contexto e aquelas que eu já elimino por um conhecimento prévio do funcionamento da classe gramatical. Voltando para a nossa questão, olha as alternativas que estão aparecendo. A gente tem uma primeira alternativa que pergunta se o pronome eu pode estar exercendo a função sintática de objeto direto. O pronome eu está no grupo dos pronomes retos, portanto ele sempre vai ser a mesma coisa, sempre vai ser um sujeito. Então a alternativa A, depois eu até vou mostrar no contexto, não se preocupem, mas a gente já sabe de largada que o pronome eu sempre é sujeito, assim como o pronome tu sempre vai ser sujeito, como o pronome nós e vós sempre funcionam como sujeito, tá? Então a alternativa A está fora, simplesmente porque o pronome eu não pode exercer a função sintática de objeto direto, apenas a função sintática de sujeito. Alternativa B, o pronome me. O pronome me ele entra no grupo dos oblíquos átonos e como ele é de primeira pessoa, ele pode ser objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Esse cara está no páreo. Então a alternativa B pode ser a nossa resposta. A alternativa C é o pronome lhe. E lembra que o pronome lhe não exerce a função de objeto direto, ele só exerce funções de objeto indireto ou de complemento nominal, porque o pronome lhe ele equivale a um a ele, a ela ou a você. Portanto, esse cara já não tem como exercer a função de um termo não preposicionado, tranquilo? Assim como eu eliminei a alternativa A, porque eu sei que eu é um pronome que serve para sujeito, eu também elimino a alternativa C, porque eu sei que o pronome lhe não serve para objeto direto, serve para indireto e para complemento nominal. A alternativa D, o pronome me, assim como nós tínhamos na alternativa B. Então, as duas estão no par, até porque é o mesmo pronome, né? A gente vai dar uma analisada naquelas ali. E a alternativa E apresenta para nós o pronome eu. O pronome eu sei que só pode ser sujeito. Se eu sei que ele só pode ser sujeito, eu sei que ele não está, de forma alguma, exercendo a função de objeto direto. Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados com o pronome me e com o pronome te, pronome nos e pronome vos. Então vamos dar uma olhadinha aqui no quadro e mais algumas informações para nós, certo? Então eu botei ali o conjuntinho me, te, nos e vos, e aí eu coloquei só aquela informação que a gente já tinha comentado, né? Ele pode ser o objeto direto, ele pode ser o objeto indireto, ele pode ser o complemento nominal. A gente quer que ele seja o objeto direto na frase, certo? O que significa o objeto direto? O objeto direto é um termo que completa o sentido do verbo sem precisar de uma preposição. Por isso a gente fala em direto, é uma ligação direta, é uma ligação imediata, é uma ligação sem ter a mediação de uma preposição. Então, por exemplo, né, quando eu digo assim, ó, eu quero ajuda. Vocês notaram que ajuda se conectou automaticamente ao verbo querer, né? Não passou por nenhum mediador. Agora, se eu trocar o verbo querer pelo verbo precisar, para ficar um exemplo bem óbvio, eu vou ter que dizer que eu preciso de ajuda. Vai aparecer uma preposição de obrigatoriamente ali, né? Ela vai ter que mediar. Eu não posso dizer eu preciso ajuda. Falta uma conexão no português. Então, quando o verbo pede uma conexão direta, a gente chama de verbo transitivo direto. Quando ele pede uma conexão mediada por preposição, uma conexão indireta, a gente chama de um verbo transitivo indireto. Sei lá o que aconteceu. Então, o segredo para eu encontrar esse me funcionando como um objeto direto, o segredo é analisar o verbo que eu tenho. Então, olha só. Para que eu tenha um objeto direto aparecendo, é preciso que eu encontre um verbo transitivo
direto. Se eu não tiver verbo transitivo direto, vai ser muito difícil identificar um objeto direto. Então eu posso procurar, na verdade, pelo tipo de verbo, pela natureza do verbo que vai aparecer. Claro, tem o verbo que vai pedir dois complementos ao mesmo tempo, que vai chamar verbo transitivo direto e indireto. Vai ter as duas conexões, tá? Se eu tiver o verbo transitivo direto e indireto, claro que eu tenho que tomar cuidado para saber se o pronome me funciona como o direto ou como o indireto. Então, o que eu preciso fazer é ver se o meu verbo exige um complemento direto. Se ele só exigir complemento direto, esse é o papel do pronome me. Se ele exigir os dois, eu tenho que procurar para ver se o pronome me está exercendo o papel de objeto direto ali dentro. E aí um erro que muita gente comete é trocar o pronome me pela sequenciazinha a, mim. Porque o que o cara pensa? Ah, se tá certo que o pronome me é o objeto indireto, por exemplo, que pede preposição a, aí é só eu trocar pela forma a, mim, que eu vou identificar se ele é ou não é objeto indireto. Sacaram? Tipo, se eu consigo trocar me por a, mim, quer dizer que ele é o indireto, porque tem o a, que é a preposição. Se eu não conseguir, quer dizer que ele era o direto. Esse truque não funciona, tá? Isso não dá certo. Bom, por que isso não dá certo, gente? Porque eu posso ter aquela preposição só como um acessório, só como um termo que o pronome pediu para ser pronunciado corretamente. Então isso pode ser aquele troço tão odiado, tão temido, que chama objeto direto preposicionado. Calma, não sai do vídeo. Vocês não precisam saber esse objeto assim em detalhe. O que vocês precisam saber? Quando tu tiver que descobrir a função sintática do pronome me, não adianta trocar para a, mim. Essa troca não vai querer dizer nada. Então essa troca fora total de cogitação. A gente não usa essa troca para analisar, beleza? Então vamos ver o seguinte. Se eu não posso trocar o pronome me por a, mim, o que é que eu posso fazer? Duas coisas. Eu posso analisar a transitividade direto do verbo, sem necessariamente pensar no pronome. Por exemplo, se eu olhar para o verbo querer, que a gente utilizou antes. Quem quer, quer algo. Quem quer, quer alguém. Seria uma relação direta aparecendo. Né? Verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo. Quem precisa, precisa de alguém. Sempre montem uma frase assim. Coloquem um pronome quem para funcionar como um sujeito genérico. Põe o verbo, repete o verbo para ficar mais incisivo. Quem precisa, precisa, pá, de algo. Vai aparecer necessariamente aquilo ali. Verbo concordar. Quem concorda, concorda com algo. Essa vai ficar a relação aparecendo ali. Um detalhezinho importante, não precisa de preposição, é verdade. Tá? Mas às vezes a preposição a fica bonita. E a gente pensa, será que tá certo e tal? O lance não é ficar bonito, o lance é ser necessário, é ser obrigatório. Se eu não preciso daquela preposição, ela é dispensável, então é porque aquilo ali era o objeto direto aparecendo, certo? Então buscar, quem busca, busca algo. Quem quer, quer algo. Por mais que eu possa eventualmente pensar, mas quem busca algo até que ficaria bom, mas o critério não é esse. O nosso critério é necessário para o entendimento da frase, então eu posso fazer isso. Vou olhar nas alternativas, achei o verbo, e aí eu monto uma frase com aquele verbo. Ou então, outra coisa, se eu não posso trocar o pronome me por a, mim, a fim de fazer a análise, eu posso trocar, por exemplo, por um substantivo qualquer. Troca por um substantivo masculino, porque se eu colocar feminino, aí eu vou ter o problema da crase para analisar. Já vai ter questão de crase, você não precisa criar uma outra questão de crase na prova. Né? Então a gente substitui o pronome me por um substantivo masculino acompanhado de artigo. O aluno, o colega, o curso, o clube, o amigo, o que tu quiser colocar ali. Se aparecer apenas artigo e substantivo, é porque era um objeto direto. Se aparecer antes do artigo, combinado com o artigo, a preposição a, aí é porque eu tenho um objeto indireto. Vamos imaginar a seguinte situação. Ela me mentiu. Eu não vou trocar esse me por a, mim. Vai dar certo, mas não vai querer dizer nada, certo? Então, olha só, o que eu posso fazer? Eu posso olhar o verbo mentir e pensar, quem mente, mente alguém. Quem mente, mente algo. Esse me não vai trocar por algo, né? Porque ele é uma pessoa. Então, quem mente, mente alguém. Fica estranho. Ficaria muito melhor quem mente, mente a alguém. Ou mente para alguém. Vou trocar esse me por um substantivo masculino. Vamos botar, por exemplo, pai. Olha como é que ficaria. Ela mentiu ao pai. Ficaria muito estranho se eu dissesse ela mentiu o pai, né? Não funcionaria muito bem aquilo ali. Então eu posso fazer essa troca. Agora, se a frase fosse assim, ó, ela me desmentiu.
Vamos ver essa outra frase, como é que ficaria. Se eu tivesse essa frasezinha aqui, ela me desmentiu, olha só, vou pegar o verbo desmentir. Quem desmente, desmente algo. Quem desmente, desmente alguém. A relação é direta. Se eu trocasse aquele me por exemplo, o colega, eu não diria ela desmentiu ao colega. Tudo bem, não parece muito errado, mas não parece necessário também. Eu posso dizer que ela desmentiu o colega, numa relação direta. O que eu teria então na minha análise sintática dos termos? Olha só, na primeira frase, ela mentiu ao pai. Este me equivale ao objeto indireto e na frase de baixo esse me equivale ao objeto direto, porque não é necessária a nossa preposição. E com isso, a gente pode dar uma olhada no contexto das alternativas B e D especificamente. Vamos só eliminar as alternativas A, C e E. A gente já sabe que elas estão erradas, mas vamos só dar uma olhada ali. Ó. Alternativa A. Estava eu em Paris. Essa frase só está fora de ordem. Qual é a ordem normal? Eu estava em Paris. Função de sujeito. Quem é que estava? Eu estava em Paris. Sujeito não serve como resposta. Alternativa C. Contei-lhe a minha admiração de ver funcionar aquele motor. A gente já sabe que o lhe não serve, né? Porque o lhe é o objeto indireto. Mas olha só, por que ele é o objeto indireto? Se eu pegar o verbo contar, que é o verbo da questão ali, quem conta, conta algo a alguém. Aí eu vou perguntar assim, ó, quem é que contou? Eu. Beleza, temos o sujeito eu. Quem conta, conta algo a alguém. Contei o quê? Contei a minha admiração de ver funcionar aquele motor. Contei a quem? A ele. Esse é o papel daquele lhe. Ele é o objeto indireto do verbo contar. E na alternativa E, tinha eu 18 anos. A frase está só fora de ordem. Eu tinha 18 anos. Quem é que tinha? Eu. Sujeito da frase de novo. Vamos para as alternativas B e D. Alternativa B. Depois de alguns passos, dando pela minha falta, voltou. Ele voltou, o pai voltou, tá? A gente não precisa ler o texto todo, mas é o pai voltou. Depois de alguns passos, dando pela minha falta, voltou perguntando-me o que havia. Verbo perguntar. Quem pergunta, ó. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Perguntando o quê? Perguntando o que havia. Aquele ali é o objeto direto. Perguntando a quem? A mim. Ou então eu posso trocar esse me por filho, por exemplo. Vamos tentar botar o filho. Funcionaria dizer assim, ó, dando pela falta do filho, ele voltou perguntando o filho o que havia? Não, né? Perguntando ao filho o que havia. Então, na alternativa B, o pronome me exerce a função de objeto indireto. Alternativa D, uma manhã em São Paulo, com grande surpresa minha, convidou-me, meu pai, a ir à cidade. Essa frase está fora de ordem de novo. Quem é que convidou? Meu pai convidou-me. Cuidado, quando o cara faz... Ai, convidou a mim. Não faz isso. Verbo convidar. Quem convida, convida alguém. Eu precisaria botar uma preposição? Não, ela não ficaria feia, mas ela não é necessária. Quem convida, convida alguém. Se eu trocasse ali aquele me por o filho, por exemplo, o pai convidou o filho. Isso seria um objeto direto. E aí fica então a resposta, questão 7 da URGS 2020, alternativa correta, alternativa D. Beleza, gente? Até uma próxima. Tchau, tchau.